Quando a música silencia e as luzes se apagam na arena, nem toda a história termina. Para muitos, ela só começa de verdade. Atrás da cortina não há mais aplausos, mas sim o dia a dia, decisões e uma vida sem a proteção do personagem. Alguns desaparecem em silêncio, outros encontram novos caminhos mais difíceis do que qualquer luta. Hoje, vamos olhar exatamente para isso. O que acontece com as lendas da WWE depois do último gongo? E por que seus novos caminhos muitas vezes se encaixam melhor do que se pensa? Vamos começar com um nome que, só de aparecer, já tornava o ar pesado. Goldberg. Se um homem entrava na arena e impunha respeito apenas com sua presença, esse era Goldberg. Ele não precisava de lutas longas nem de rodeios. Um spear como uma colisão frontal, um jackhammer sem hesitação, rápido, duro, definitivo. Goldberg construiu seu legado não com resistência, mas com impacto. O público tinha a sensação de ter acabado de ver algo que não funcionava pelas regras normais. Bis 2025 Schloss dieses Kapitel endgültig. Kein lautes Abschiedsspektakel, kein Versprechen auf ein Comeback. Es fühlte sich an wie eine saubere Unterschrift unter eine fertige Karriere. Genug Ruhm, genug Spuren im Ring, der richtige Moment zu gehen, solange das Bild noch Kraft hatte. Nach WWE wählte Goldberg Wege, die zu seiner Wucht passten. Er übernahm Filmrollen, die seine Intensität tragen konnten, und wurde Moderator der Autoshow Garage Mahal, einer Welt aus Motorenlärm, Geschwindigkeit und roher Leidenschaft. Dort, wo Maschinen knurren, fühlt er sich zu Hause. Und abseits der Kameras spricht er als Motivationsredner über Disziplin, mentale Härte und den Druck des echten Lebens. Kann es sein, dass dieser Weg ehrlicher ist als jedes Match? Oder verlässt einen diese Energie nie wirklich? 2. Christopher Nowinski. Nicht jeder verlässt WWW, weil der Körper endgültig aufgibt. Christopher Nowinski ging einen anderen Weg. Er beendete seine Karriere bereits 2003, nicht nach einem großen Sturz, sondern nach einem inneren Warnsignal. Während viele Schmerzen als Teil des Geschäfts akzeptieren, begann er Fragen zu stellen, die andere verdrängten. Wie lange kann man Einschläge ignorieren? Und welchen Preis zahlt man wirklich dafür? Im Ring war Nowinski präsent, scharf am Mikrofon, intelligent im Aufbau seiner Rolle. Doch hinter der Fassade sammelten sich Kopfschmerzen, Schwindel, diese kurzen Momente, die man abtut, weil der Zeitplan keine Pausen kennt. Statt weiterzumachen, entschied er sich, genau hinzusehen. Er verließ WWE nicht aus Schwäche, sondern aus Klarheit. Nach dem Wrestling schlug Nowinski einen radikalen Kurswechsel ein. Er wurde Neurowissenschaftler und Mitgründer der Concussion Legacy Foundation. Dort kämpft er nicht um Titel, sondern um Bewusstsein. Er klärt über Gehirnerschütterungen, Langzeitschäden und CTE auf. Eine Gefahr, die nicht laut zuschlägt, sondern Leben langsam zerreibt. Ist das nicht der härteste Kampf von allen? Einer ohne Publikum, aber mit echter Verantwortung? 3. Booker T. Alguns wrestlers deixam o ringue para ganhar distância. Booker T o deixou para ficar mais perto. Em 2023, ele encerrou sua carreira ativa sem drama, sem longa hesitação. Ele ouviu seu corpo, tirou a consequência e mudou de papel sem problemas. Longe do lutador, para a responsabilidade. Como comentarista, Booker T é imediatamente reconhecível. Ele não fala como um analista de livro, mas como alguém que pagou por cada erro com a própria pele. Quando comenta uma luta, ele não apenas lê as ações, mas os estados. Quem está nervoso, quem está disfarçando insegurança, quem acabou de tomar uma pequena decisão que pode mudar tudo mais tarde. Suas palavras têm peso porque vêm da experiência, mas sua verdadeira influência está fora das câmeras. Com sua escola de Wrestling Reality of Wrestling, ele forma novos talentos. Lá não se trata de poses ou sucessos rápidos, mas de sobrevivência no negócio. Fazer bumps com segurança,
respirar corretamente, controlar o ritmo, encontrar a câmera e, acima de tudo, ter a atitude certa. Booker T sabe que músculos sozinhos não salvam ninguém. A disciplina decide quando as luzes se apagam. Ele deixou o ringue, mas nunca o ofício. Não é exatamente isso que define a verdadeira grandeza, quando alguém permanece para tornar os outros mais fortes. 4. Gayle King. O nome Gayle King significa controle. Não gestos altos ou um show exagerado, mas presença. Quem a enfrentava no ringue sentia imediatamente essa calma fria, a sensação de que cada erro seria punido instantaneamente. Gayle King vencia lutas não pelo caos, mas pelo timing, contato visual e o conhecimento de quando acelerar ou desacelerar o ritmo. Em 2019, ela encerrou sua carreira ativa sem grande alarde. Nenhuma despedida longa, nenhum último espetáculo de fogos. Ela saiu no momento em que seu nome ainda tinha peso, mas o capítulo real começou depois. Gayle King não desapareceu do wrestling, ela mudou de lado. Nos bastidores, ela assumiu o papel de produtora na Impact Wrestling, lugar onde se decide como uma luta realmente funciona. Dort baut sie keine Moves aus, sondern Geschichten. Wann ein Match atmen muss, wann Spannung entstehen soll, wo der Höhepunkt sitzt und wie ein Wrestler den Ring verlässt, ohne an Wert zu verlieren. Ihre Erfahrung wurde zum Werkzeug für eine ganze Generation, besonders für Frauen, die jemanden brauchten, der den Weg kennt. 5. Shawn Michaels. Quando jovens talentos passam hoje pela sala de treino e de repente mudam de postura, sem saber exatamente por quê, muitas vezes Shawn Michaels está por perto. Sem fogos de artifício, sem música, apenas o som dos sapatos no tatame e o olhar de um homem que já viu de tudo. Michaels encerrou sua carreira ativa em 2010, mas para ele, isso nunca significou estagnação. Ele assumiu um papel que parece mais silencioso, mas carrega uma pressão enorme. Como vice-presidente sênior de desenvolvimento de talentos na WWE e NXT, ele molda o futuro da liga. Ele não começa com grandes discursos, mas com detalhes. Onde estão os pés? Como aplicar um golpe para que pareça forte, mas permaneça seguro? Como cair para que o público jure que doeu? Só depois vem o difícil: o ler a plateia, o controlar o ritmo, o brincar com a tensão e a explosão. Michaels obriga jovens wrestlers a enfrentar uma pergunta que muitos evitam: quem você é no ringue? Sem identidade, cada ação se esvai. Com ela, às vezes um olhar basta para contar uma história. Antes, ele erguia arenas com um momento. Hoje, ele cria esses momentos através de outros. Não é essa uma forma de legado que não pode ser imitada? 6. Diamond Dallas Page, DDP. Diamond Dallas Page nunca foi o favorito nato. Ele entrou no negócio tarde, foi subestimado por muito tempo e teve que conquistar cada metro de respeito. Exatamente essa teimosia o tornou inconfundível. DDP não entrava no ringue para pertencer, mas para provar que ficaria ali. Assim que encontrou seu ritmo, ele explodiu com uma energia própria. Autoconfiante, cru e a qualquer momento prestes a explodir o controle. Em 2006, ele encerrou sua carreira ativa. Mas para DDP, isso não foi um fim, mas uma mudança de cenário. Longe das arenas, para a sala de treinamento. Lá, nasceu o DDP Yoga. O nome soa calmo, quase suave, mas o programa está longe de ser uma brincadeira. Ele é direcionado a pessoas que estão machucadas, esgotadas ou que foram convencidas de que seu melhor tempo já passou. DDP construiu um sistema de experiência, disciplina e senso de realidade, sem falsas promessas. Seu maior legado não é um movimento, mas o impacto. O DDP Yoga ajudou nomes como Jake Roberts ou Scott Hall a se reerguerem. Nenhum milagre, nenhum atalho, mas estrutura e trabalho diário. Não é notável quando alguém, após sua própria luta, ajuda outros a vencerem as suas. 7. The Great Khali. Apenas. A aparição de The Great Khali era suficiente para deixar uma arena em suspense. Enorme, pesado,
cada movimento como um sinal de alerta. Kali não precisava ser rápido para causar impacto. Seu tamanho, suas mãos, sua presença diziam tudo. Para muitos adversários, a luta já começava no momento em que ele entrava no ringue. Mas Kali era mais do que um espetáculo visual. Ele era um símbolo. Um dos primeiros wrestlers indianos a estar no maior palco do mundo e não poder ser ignorado lá. Seu estilo era simples, às vezes imóvel, mas foi exatamente isso que o tornou memorável. As pessoas se lembravam dele, e no wrestling, a memória é uma moeda. Em 2014, Kali encerrou sua carreira ativa e decidiu conscientemente voltar para casa. Em vez de desaparecer lentamente, ele construiu algo próprio. Na Índia, ele fundou a Continental Wrestling Entertainment, uma verdadeira plataforma para jovens talentos. Não um projeto de prestígio, mas uma escola com estrutura, disciplina e regras claras. Hoje, Kali não está mais no centro do ringue. Ele está nos bastidores. Ele abre portas, ensina fundamentos e transmite a dureza mental necessária para sobreviver no wrestling. Não é muitas vezes a maior força, quando alguém usa seu poder para levantar os outros. 8. Wade Barrett. Só a sua voz podia mudar o clima no ambiente. Wade Barrett nunca foi barulhento no sentido clássico, mas cada sílaba era precisa. No ringue, ele não precisava de espetáculo. Um golpe limpo, um contra-ataque bem sincronizado e aquela fria autoconfiança eram suficientes para tornar os oponentes cautelosos. Barrett sempre parecia alguém que já conhecia o próximo passo, antes mesmo que os outros pensassem nele. Em 2016, ele encerrou sua carreira ativa sem um grande ritual de despedida. Nenhuma promessa de retorno, nenhuma última grande turnê. Ele saiu no momento em que a experiência pesava mais que a nostalgia. E foi exatamente essa clareza que tornou a transição tão lógica. Barrett deixou o ringue, mas não o wrestling. Ele mudou diretamente para a mesa de comentaristas da WWE. Lá, ele se encaixa quase perfeitamente. Quando Barrett fala, ele não descreve simplesmente o que todos veem. Ele explica por que um golpe foi decisivo, como um pequeno erro pode virar tudo e por que um breve momento decide a vitória ou a derrota. Suas análises soam como os pensamentos de um lutador, proferidos em voz alta. Assim, ele continua a exercer pressão, apenas com palavras em vez de punhos. Frio, preciso e muitas vezes com um toque sutil de ironia. Não é fascinante como alguns mantêm sua agudeza, mesmo muito depois de terem deixado o ringue? 9. Santino Marella. Quando Santino Marella aparecia, o público sabia imediatamente a direção que o momento tomaria. Aquela seriedade exagerada, a autoconfiança absurda e o timing perfeito o tornavam único. Santino nunca precisou ser o centro das atenções para ser lembrado. Ele sabia transformar pequenas cenas em momentos que seriam comentados por muito tempo. Em 2014, ele encerrou sua carreira ativa. Mas um personagem como Santino não desaparece simplesmente. Ele apenas parou de levar bumps e moveu suas forças para onde tinham mais impacto. Após o ringue, ele assumiu um papel de autoridade na tela na TNA Wrestling, uma posição onde o controle é mais importante do que a dominância. Como figura de autoridade, Santino traz estrutura ao caos. Ele estabelece regras, decide conflitos e marca lutas, sem se colocar em primeiro plano. Ele sempre permanece na linha tênue entre a seriedade e o humor. Apenas o suficiente de leveza para que o público possa respirar, mas nunca tanto que a história perca sua atenção. Santino prova que o entretenimento não precisa ser barulhento para ser eficaz. Às vezes, basta uma frase, um olhar, o momento certo. Não é exatamente esse senso de ritmo que torna o wrestling vivo? 10. Rikishi. Assim que a música tocava, todos sabiam que algo mais leve, mas não inofensivo, estava por vir. Rikishi combinava entretenimento com experiência. Por trás da dança e do humor, havia um veterano que entendia o ofício do wrestling nos mínimos detalhes. Ele sabia como controlar o ritmo, proteger os oponentes
e vender uma história ao público sem sobrecarregá-la. Em 2004, Rikishi encerrou sua carreira ativa. Em vez de permanecer nos holofotes, ele escolheu um caminho tranquilo, mas decisivo. Na Califórnia, ele fundou um campo de treinamento de wrestling. Lá, não se trata de movimentos rápidos ou fama de curto prazo, mas de fundamentos. Fazer bumps com segurança, mover-se eficientemente, aplicar e soltar pegadas de forma limpa para que pareça brutal sem causar danos reais. A parte mais difícil vem depois. A psicologia da luta. Rikishi ensina como controlar emoções diante de um público ao vivo, como cada movimento ganha significado e como falar com presença antes mesmo de uma palavra ser dita. Ele não promete uma ascensão rápida. Ele oferece disciplina, profissionalismo e um padrão claro. Para Rikishi, o legado não consiste em aplausos de ontem. Ele se manifesta na próxima geração, que sobe ao ringue mais forte, mais inteligente e melhor preparada. Não é essa a vitória mais duradoura que um wrestler pode alcançar. O último gongo não significa o fim, mas uma decisão. Estes wrestlers deixaram o ringue, mas não desistiram da luta. Alguns formam novos talentos, outros protegem vidas, outros ainda controlam histórias dos bastidores. Seus caminhos são diferentes, mas algo os une a todos: responsabilidade depois da fama. Qual desses novos começos mais te surpreendeu? Escreva nos comentários, dê um like no vídeo e assine o canal para não perder mais histórias do mundo do wrestling.